saudar o povo de Deus com a paz do Senhor, amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 4. Quero estender minha gratidão ao pastor Welker Dânio. Que Deus os abençoe. A minha família que me acompanha, a minha pastora Ana Araújo. Que Deus abençoe. Livro de João, capítulo de número 4, versículo 1. Aleluia. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Aleluia. Que diz assim: a mulher samaritana, quando pois o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais que os seus discípulos, que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia e retirou-se outra vez para Galileia. Era necessário atravessar as províncias de Samaria. Chegou, pois, a cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que dera ao seu filho José. Estava ali a fonte, cansado da viagem. Assentou Jesus-se à fonte por volta da hora sexta. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me da água de beber. Coloca a tua Bíblia no assento, vamos orar. Aleluia, porque Deus está neste lugar. Aleluia, feche os teus olhos. Pegue na mão do teu irmão, Labraçuba e da Gábia, porque Deus se faz presente. Tudo está no controle de Deus. Quem faz é Deus, quem cura é Deus, quem opera é o Senhor neste lugar. Meu Deus e meu Pai, aqui está a tua igreja, aqui está o teu povo, Ramanagasúbia, aqui está a tua geração. Senhor, eu lhe peço que coloque anjo neste lugar. Pai, que a partir deste momento que a tua glória venha resplandecer. Pai, abre as janelas dos céus. Começa a curar quem necessita de cura, recebe a cura. Quem necessita da libertação, que venha ser liberto agora. Pai, coloca anjos no altar, coloca anjos ao redor desta igreja. Pai, eu venho lhe clamar como Abacuque clamou. Pai, aviva a tua obra, se faz presente neste lugar. Sem a tua presença nós não somos nada. Então fica conosco, em nome de Jesus. Senta dando glória a Deus aí. A Bíblia vai dizer que João, ele começa escrevendo o livro. João, ele não começa pela genealogia, ele não começa escrevendo quem era as famílias de Jesus, não. Ele começa escrevendo a obra que Jesus fazia. João, ele vai trazer no capítulo e em todo o livro quem era Jesus, que é por onde ele passava, algo acontecia. A Bíblia ela vai nos relatar aqui que estava Jesus na cidade, e ele precisava ir, ele estava na Galileia e precisava ir para a Judéia, e no meio havia Samaria. Quando eles começam a falar de Samaria, eles começam a dizer que era necessidade ele passar por Samaria. Quando nós viemos a palavra necessidade, não é querer, mas é necessário, porque Jesus tinha uma obra naquele lugar. Preste atenção aqui, meu irmão. A igreja ela clama por necessidade de missões. Se a igreja ela não tem almas, ela não tem avivamento. Se a igreja ela não tem cura, ela não tem poder. Se a igreja não tem autoridade, ela não tem unção. Preste atenção. O Senhor está dizendo: há uma necessidade em passar por lá. Sabe por quê? Porque Deus tinha projeto na vida de uma pessoa. Preste atenção. Aí a Bíblia vai dizer, meu irmão, que os fariseus se levantaram. Rei, cadagaço. Eu não sei quanto Jesus batizou, mas que batizou, ele batizou. Eu não sei quanto João batizou, mas que ele batizou, ele batizou. Aí quando a obra começa a render, tem que ter o fariseu para levantar contra mim, contra a tua vida. Preste atenção. A obra do Senhor, quando ela está rendendo, tem que ter alguém para apontar, tem que ter alguém para criticar, tem alguém para dizer. Mas a Bíblia ela vai dizer, se não Jesus batizava. Ou seja, eles colocaram o nome de Jesus no meio. Às vezes a gente nem está dentro, mas eles querem colocar o nosso nome dentro. Às vezes eles não acham nada para apontar, mas fariseu ele vem para procurar alguma coisa para te criticar. Essa é a vida de fariseu. Fariseu ele não tem ministério, mas ele vive de apontar o ministério dos outros. Sabe o que eu acho interessante, meu irmão?
que tem fariseu dentro da obra de Deus. E muitas vezes nós não vemos isso. Tem muita gente que prega como Paulo, ele pula como Paulo, ele até canta como Paulo, mas quando tu vai avaliar a vida do cidadão, você observe que na vida dele, se você for descrever, ele ainda não foi liberto, ele ainda continua como Saulo. E a Bíblia ela vai dizer que foi Jesus e Jesus deixou tudo quando estava bem. Preste atenção, primeiro ponto da mensagem: deixar tudo quando está bem. Ei, mas a obra vai dar certo na mão do outro, no teu acabou. Ah, mas o banco dava certo desse jeito, não te importa, vai dar certo na mão do próximo. Ei, acabou, fique em paz. A Bíblia vai dizer que a seara é grande, mas poucos são ceifeiros. A obra missionária ela é extensa, a obra missionária ela é grande, mas é muito fácil pregar aqui, meu irmão, e não trazer almas. É muito fácil pregar aqui e não resgatar pessoas lá fora. Essa é a verdadeira obra missionária. Jesus ele não tinha microfone, Jesus ele não tinha púlpito, Jesus ele não tinha cadeira para sentar, mas que ganhava alma, ele ganhava. Ele fazia a coisa acontecer. A Bíblia vai dizer que aonde Jesus chegava, quem estava enfermo era curado, quem estava precisando ser liberto era liberto. Sabe por quê? Porque Jesus ele tinha presença sobre a vida dele. A Bíblia vai relatar no livro de Atos, capítulo de número 3, que estavam subindo para o monte, para a oração da hora nona, e ali estava um coxo na porta do templo. Quando eu vejo o coxo, meu irmão, eu vejo eles dizer: levanta e anda. Sabe o que falta dentro da nossa igreja? O levante e anda. Sabe o que falta? É porque tem muito coxo que está na porta, mas a gente passa e prefere dar a esmola do que falar de Jesus. Ei, preste atenção lá, Rassúbia. Da mesma maneira que Jesus passou lá no livro de Lucas, capítulo de número 19, e Zaqueu estava na árvore, ele está passando aqui. Vou te dizer uma coisa: sobe nessa árvore porque Jesus quer falar contigo, Nagabe. Aí a Bíblia ela vai nos relatar aqui, meu irmão, que ele deixou a Judéia e se retirou outra vez para a Galileia, mas no meio estava Samaria. E os judeus não se davam com os samaritanos, esse que era o problema. Mas eu vou te dizer uma coisa: muitas vezes a gente não se dá, mas Jesus ele faz. Vou te dizer algo aqui, meu irmão: Deus ele ainda é Deus para curar, Deus ele ainda é Deus para libertar. Muitas vezes ninguém acredita lá, no teu ministério, mas Jesus ele acredita. Eu não sou famoso, mas eu tenho um chamado de Deus. Às vezes tu não é conhecido por homem, mas tu tem um chamado de Deus na tua vida. Ei, Jesus está dizendo: a obra missionária ela é grande. Não te preocupa com o que ficou, não te preocupa com o que o fariseu vai dizer. Te preocupa que lá na Galileia tem uma obra para ti, mas no meio da Samaria é necessário passar por Samaria. E se é necessário passar, meu irmão, então passe. Se é necessário passar por Samaria, então passe. Sabe por quê? Porque Deus tem obra naquele lugar. Sabe o que eu acho interessante, meu irmão? Que o Senhor vai chegar e vai falar: me dê água para beber. Aí já começa a obra missionária do Senhor naquele lugar. Sabe o que eu vou te dizer algo aqui? Presta atenção. Muitas vezes, meu irmão, na hora que faltar um sal na tua casa, aí acabou o sal, tu corre na vizinha e pede. Presta atenção na obra missionária, o jeito que é. E aí tu vai dizer bem assim: ah, como eu gosto do sal. O sal faz a diferença, né? Por isso que a Bíblia vai dizer que nós somos o sal da terra. Ela já vai ficar com aquilo na cabeça, e ali Jesus já vai começar a trabalhar na vida dela. Ei, presta atenção. O Senhor está dizendo: passa. Passa, pode ser doído, mas passa. Porque todo deserto tem uma Canaã na tua vida, toda Lodebar tem uma mesa do rei, toda terra, todo deserto tem uma promessa de Deus na tua vida. Mas agora o que nós podemos ver, meu irmão, que nem todos servem para passar. Todo mundo, meu irmão, porque a Bíblia vai dizer que para ele passar por Samaria, ele tinha que dar uma volta de 6 dias para ele chegar no ponto que ele queria. Mas a Bíblia vai dizer que ele chegou lá, meu irmão, e por ali ele ficou mais 2 dias. Presta atenção, os judeus estavam com o samaritano, mas Jesus ficou mais 2 dias até que recebe.
Sabe o que eu acho interessante? Tu não se dá com a pessoa, mas ela vai ter que te aceitar. Tu não se dá com a pessoa, mas ela vai ter que aceitar o chamado de Deus na tua vida. Ela não aceita o teu chamado, mas é Deus quem deu o chamado na tua vida. Ela não aceita essa porta aberta, mas a porta quem abriu não foi homem, a porta quem abriu foi Deus. Ela não aceita a bala Goiânia se erguer, mas quem abre a bala Goiânia é Deus. Deixa, é necessário passar, então passe. Passe, meu irmão. Passa porque na frente tem Galileia te esperando. Passe pelo deserto, porque na frente tem Canaã na tua vida. Passe, meu irmão, pela terra do Lodebar, que é terra do esquecimento, terra que ninguém te vê, mais passe, porque o rei vai mandar te chamar para sentar na mesa do rei. Sabe o que eu acho interessante? Que quando aquela mulher ela é liberta, ela corre para a cidade e começa a falar de Jesus. Começa a falar de quem era Jesus. Aí eu fico imaginando as caras dos fariseus, vendo que Jesus fez naquele lugar, vendo que Jesus ele tinha presença, vendo que Jesus ele era. O fariseu pirou. O fariseu ficou sem saber o que estava acontecendo. Muitas vezes o povo não está entendendo o que está acontecendo aqui, mas Jesus ele está aqui. Jesus ele está entendendo o que Deus está fazendo aqui. Muitas vezes o fariseu não está entendendo o que Deus está fazendo na tua vida, mas Jesus ele está fazendo. Jesus ele está trabalhando. A Bíblia vai dizer no livro de Jeremias, capítulo 18: Jeremias, desce à casa do oleiro e ouvirás a minha palavra. Sabe qual que é o problema? É porque todo mundo hoje é vaso. Todo mundo hoje é vaso de barro. Mas eu acho tão interessante que a Bíblia ela vai relatar que na olaria do Senhor tem vários tipos de vasos. Tem vaso de ouro, que é aquele que a glória não é de Deus, a glória é dele. O louvor não é de Deus, o louvor é dele. A pregação ela não é de Deus, a pregação é dele. Vai ter vaso de diamante, que é aquele que você não pode encostar, que ele já quebra. É aquele que você não pode ensinar, que ele já estrala. Preste atenção. Aí é quando o Senhor começa a falar, que aquela mulher ela vira e pergunta: mas espera aí, aonde eu devo adorar? No monte ou no templo? Tu deve estar se perguntando assim: ah, mas ela está mudando da conversa, ela está mudando o rumo da conversa. Não, meu irmão. Aí que ela está entrando na conversa com Jesus. Sabe por quê, meu irmão? Porque Jesus vira para ela e fala: traga até mim o teu marido. Ela vai dizer: qual que eu não tenho? Aí o Senhor vai dizer: porque o Senhor conhece cada vida. Ele vai dizer: tu tem passado por 5, ainda está com um que não é teu. Ou seja, ela tinha passado por 6 maridos. Aí ela vai virar e vai dizer: onde eu devo adorar? No templo ou no monte? Sabe por que ela pergunta isso? Porque ela está dizendo: eu preciso de um lugar para me arrepender. Eu preciso de um lugar para me receber o perdão. Só que a Bíblia vai nos relatar que naquele tempo, no monte era oferecido por todos os tipos de Deus. Era feito altar para todos os tipos de Deus. Sabe o que eu acho interessante, meu irmão? Que Buda morreu. Todos os outros deuses morreram. Mas a Bíblia ela vai nos relatar que Jesus de Nazaré foi para a cruz do Calvário, na Baçúbia, e ao terceiro dia, ele ressuscitou, e ele vai voltar para buscar uma igreja, porque a promessa vai se cumprir, porque quem prometeu não foi homem, foi Deus. O que está escrito vai acontecer. Um dia ele vai voltar para buscar uma igreja, quando está lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Ei, a presença de Deus ainda continua fazendo a diferença. A palavra que tem presença, ela faz a diferença. O louvor que tem presença, ela faz a diferença. O negócio hoje é que a porta ficou mais larga, o caminho ficou mais largo. Não, meu irmão. A Bíblia vai dizer que a porta ainda continua estreita, o caminho ainda continua difícil, a batalha ainda está travada, a guerra ainda está travada. Ei, preste atenção, da Gacébia. A Bíblia vai dizer que Jó ele perde tudo, mas ele não perde a presença de Deus.
Deve a subir da Gábia. A Bíblia vai dizer, meu irmão, que a presença é que faz a diferença. Porque Davi, ele vai trazer a presença para Jerusalém. E Jerusalém não vai ser a mesma, porque a presença de Deus estava lá. Sabe o que o Senhor está dizendo? Ei, traga a arca da aliança na tua vida. Traga a presença de Deus, porque a presença ainda faz falta. Foi por causa da unção que todo jugo foi quebrado. Ainda tem que ter unção, ainda tem que ter autoridade. Eu creio que Jesus ainda vai levantar uma geração que não se corrompe, uma geração de Sadraque, Mesaque e Abednego, uma geração de Jeremias, uma geração que não tem medo de ir para a fornalha, porque o quarto homem da fornalha já está lá. Uma geração que não tem medo do que os fariseus vão falar. Sabe o que eu acho interessante? Que ele deixa tudo quando está bem. Sabe por quê? Porque Jesus, ele não queria essa briga. Porque para brigar tem que ter dois. Presta atenção, meu irmão. Deixa falar, deixa dizer o que quiser. Porque Jesus ainda está contigo, Jesus, ele ainda caminha contigo, Jesus, ele ainda te ama, Rei, o Espírito Santo de Deus que não se engana, revela aqui que tem vidas que chegou com o coração quebrado lá, mas tu veio no lugar certo, porque aqui estão os médicos dos médicos, o quarto homem da fornalha, o homem da mão furada, o varão de branco está presente. Ei, a Bíblia vai dizer que o Senhor manda os discípulos lá comprar pão. Muita gente na obra de Deus que só serve para comprar pão, porque ele não pode ver mistério, ele não pode ver o irmão se humilhar, ele não pode ver o irmão se rasgar na presença de Deus, que ele se escandaliza. Por isso que tem gente que tem que comprar pão. E esses que estão comprando pão, meu irmão, muitas vezes é quem está pregando, muitas vezes é quem está cantando. Preste atenção, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Ei, limpa tuas vestes. O Senhor, ele veio para buscar a igreja. Não perca a presença de Deus. Não deixe o mundo entrar no teu coração. Não deixe o mundo te contaminar, não, meu irmão. Jesus, ele ainda está na tua vida. Jesus, ele ainda tem promessa na tua pregação. Jesus ainda tem promessa na tua palavra. Jesus ainda tem promessa nessa terra contigo. Ei, eu vou te dizer algo aqui, preste atenção. Jesus está presente, eu sinto a presença dele aqui. Sabe o que o Senhor disse? Que ele virá como ladrão. Lá no livro de Apocalipse, capítulo de número 3. Vai buscar uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Eu não prego mensagem, não é para o povo pular, para o povo rodar. Eu prego uma mensagem para quando tu encostar a cabeça no teu travesseiro e descobrir: Senhor, será que as minhas vestes estão lavadas? Senhor, será que as minhas vestes estão remidas? Senhor, será que as minhas vestes estão brancas? Porque eu vou dizer, meus irmãos, eu nunca vi um tempo de avivamento na igreja do Senhor como está acontecendo. Mas eu também nunca vi um tempo de tanta carnalidade. Tratamos a nossa igreja como fugioca. Revela aqui, revela lá. Ei! A palavra ainda continua sendo a revelação do Senhor. Jesus ainda continua falando na palavra. Jesus ainda cura através da palavra, pastor Ivo. Jesus ainda liberta através da palavra. Jesus ainda transforma através da palavra. Jesus ainda habita no meio do povo de Deus através da palavra, meu irmão. Se tu veio para adorar, então adora. Ei, preste atenção, meu irmão. O Senhor, ele não vem procurar movimento, mas ele vem procurar onde tem presença. Porque tem muito fogo de palha. Aqui dentro ela pula, aqui dentro ela roda, aqui dentro ela sapateia. Mas e aí, meu irmão, será que esse fogo seu te transformou? Porque quando Jesus habita no meio do povo de Deus, ele vem para transformar. Toda fofoca, toda mentira, toda calúnia cai por terra. Se nós saímos aqui da mesma forma, foi porque Jesus não estava no meio, mas eu estou sentindo a presença dele aqui. Eu não sei você, meu irmão, mas eu estou sentindo. Porque Jesus, ele não invade, ele bate na porta.
O Espírito Santo de Deus, ele não invade, ele bate na porta. Aquele que ouvir, ele entrará e ceiará contigo. Ou seja, ele vai vir para habitar, ele vai vir para transformar, ele vai vir para curar, ele vai vir para restaurar. Deve a subir de Gadabia. Ei, Canagasebe da Ramonto, ei, Calabadai. Vou te dizer uma coisa aqui, meu irmão. Não perca a presença, não perca a presença. Aonde chegar, leva a presença. Está no mercado, leva a presença. Está na padaria, leva a presença. Porque a presença ainda faz a diferença. Ai, Jesus, eu vou falar. Deve a subdiga da Bacélia. Ei, vou te dizer uma coisa aqui, meu irmão. Todos os discípulos tinham a presença de Deus. Quando eu vejo dizer que nós somos imagem e semelhança de Cristo, nós temos que ter a presença como os discípulos tinham. Porque a Bíblia vai relatar que até a sombra de Paulo curava. Aonde Paulo chegava, algo diferente acontecia. Não é porque ele era Paulo, não, mas era porque o Espírito Santo de Deus estava na vida dele. É muito fácil, meu irmão, eu ter título de apóstolo, mas e as caráteres de apóstolo tem? Mas e a vida de um apóstolo como Paulo tinha, você tem? Ei, preste atenção. Lá no céu não vai ter placa de igreja, lá no céu não vai ter título, não, meu irmão. Mas eu vejo a Bíblia relatar que lá no céu vai entrar aquele que adora em verdade e em espírito, aquele que busca a Deus em verdade e em espírito, não com falsidade, não com hipocrisia. Ele leva a presença. Fica de pé aí, todo mundo, em nome de Jesus. Deve a subir de Gidabacebe, Rabadagacebe na Gábia. Meu Deus, eu quero que tu pega na mão do teu irmão aí, da Gacebe. Néfia da Gacebe. Irmão, se tu veio aqui para adorar, então adora. Porque Jesus está aqui, abre o teu coração. Révia da Gacebe. Queria que até o altar pegasse na mão, porque o quarto homem da fornalha, o varão de branco, aquele que morreu na cruz do Calvário e ao terceiro dia ressuscitou, ele vai passar aqui. A presença de Deus ainda faz a diferença. Ei, começa a abrir a tua boca e começa a orar. Começa a clamar ao Senhor: Senhor, não tira de mim a tua presença. Eu ainda preciso da tua presença. Fecha os teus olhos aí. Desce a Nagasebe. Meu Deus e meu Pai, Pai, em nome de Jesus, pela autoridade do Pai, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, Pai, começa a incendiar desde o altar até a tua igreja, Lamanai. Começa a descer um avivamento, começa a descer com a cura. Jeová Rafa, o Deus da cura, Ramanai, Ribanai, começa a curar, começa a libertar. Deus, essa vida que chegou aqui com o coração quebrado, começa a curar, de calava súbia. Começa a restaurar, começa a fazer, Deus. Toma os vasos aqui nas tuas mãos, toma os pregadores, Lamanagasúbia. Desce revelação, desce poder, desce autoridade, Deus, sobre cada vida aqui, meu Deus. Que o Senhor venha operar, que o Senhor venha estar no controle de cada vida. Que agindo o Senhor, quem impedirá? Que o Senhor ainda venha fazer. Assim nós oramos e pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Tu pode aplaudir ao Senhor aí. Eu agradeço a oportunidade.